A Stone divulgou nesta quarta-feira dados do varejo de maio. O setor registrou uma queda de 0,1% no mês. E quem explica melhor para a gente o número é o Matheus Carvelli, ele que é pesquisador da Stone, já está aqui comigo. Muito boa tarde para você, já agora virando para meio-dia, né, Matheus? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigado por me receber. Matheus, vamos lá. Esse recuo de 0,1%, né, no índice Stone mostra um cenário de relativa estabilidade no varejo, né? Como que você interpreta esse dado no contexto macroeconômico atual? É um sinal de resiliência ou talvez uma acomodação depois de um estímulo, né, crescente, um ciclo de estímulo crescente que a gente teve recentemente? Então, acho que como você falou, é um sinal de estabilidade. Acho que 0,1% a gente não lê como queda. Inclusive, o índice restrito foram literalmente 0% de variação no mês. A gente viu, assim, acho que principalmente por conta do mercado de trabalho, o cenário do mercado de trabalho tinha dado uma enfraquecida do final do ano para cá, né? Com isso, o varejo também deu uma enfraquecida, mas nos dados mais recentes, né, acho que principalmente dado de abril, a gente viu essa taxa de desemprego cair novamente. Então, assim, mostrando que o mercado de trabalho, apesar de ter mostrado certa, digamos assim, um período um pouco mais complicado ali de dezembro, janeiro e fevereiro, ainda segue resiliente, ainda segue pungente. Com isso se traduz assim: a gente teve uma alta em abril e agora digamos, essa estabilidade, assim. Então, acho que, de modo geral, acho que a leitura que a gente tem é de que, após esse enfraquecimento inicial, a atividade econômica está se estabilizando, né? Então, está começando a mostrar algum sinal de recuperação. Eu acho que muito puxado por um pouco de melhora do lado da inflação e esse mercado de trabalho ainda bastante forte. Existe algum segmento que pode sentir um pouco mais essa estabilidade nesse momento e acabar sendo impactado porque a gente, por outro lado, também ainda tem um cenário, né, de juros altos e tudo isso que acaba desincentivando, estimulando o consumo, Matheus? Olha, assim, acho que são os dois principais setores quando a gente fala de comércio no Brasil, é sempre a parte de produtos alimentícios, supermercado, obviamente, e artigos farmacêuticos, né? Esses dois setores tendem, digamos assim, a drivar muito desses movimentos que a gente vê no mercado como um todo. E os outros setores, digamos assim, que não são de necessidades primárias, tendem a sofrer mais quando a capacidade de consumo das famílias fica impactada por, né, cenário, como eu falei, aumento de taxa de desemprego, dívida alta e coisas desse gênero. Então, assim, o setor que mais vem sofrendo isso desde, vai lá, outubro, novembro do ano passado, tem sido o setor de móveis eletrodomésticos, né? E ainda está num cenário bem negativo, ainda está assim, ainda falta, tem muito chão ainda para andar, para se recuperar, mas acho que conforme a economia começa a se estabilizar, a atividade como um todo começa a andar numa direção um pouco mais positiva, é um setor que tem muito a ganhar, dado assim que tem sofrido bastante já há bastante tempo. Então, acho que, em geral, é o setor que, digamos assim, que mais anda na contramão do restante e que tem mais a ganhar conforme a atividade for se recuperando. E quanto ao ticket médio, de acordo com os dados que vocês trouxeram, né? Você pode detalhar um pouco como que evoluiu o ticket médio nas vendas no varejo de maio? Eu te pergunto isso porque a gente observa também um movimento de menor volume por transação, né? Ou de mudança do mix aí de consumo para produtos de menor valor, ou seja, qual seria desses dois pontos de observância que poderiam estar impactando um pouco mais nessa evolução do ticket médio nesse mês, de acordo com os dados divulgados? Então, na verdade, a gente não, o nosso índice, né, ele é um índice construído, pensado assim, já para ser criado, ele já é criado líquido de inflação, mas a gente não tem essa noção de como é que está evoluindo o ticket médio. Se esse ticket médio está subindo, se ele tá descendo, a gente infelizmente não tem essa diferenciação dentro dos números que nós levantamos, assim. Agora, o que eu posso te dizer é que, em geral, assim como eu falei, ligo um pouco com isso que você falou, que é setores que tipicamente, né, dependem mais de crédito, que tipicamente essas compras são de um valor agregado mais alto, têm sofrido mais nos últimos tempos, né?
e inclusive o crescimento nesse mês foi mais fraco do que outros, por exemplo, a parte de supermercado, né? Mas em específico o dado que você me pediu, infelizmente eu não tenho. Essa leitura do índice nesse mês de março conversa com outros indicadores, Matheus, na tua visão, né? Outros indicadores de confiança do consumidor, por exemplo, que até inclusive a gente acompanhou um período de oscilação, né, recente. Esses dados da Stone revelam algo sobre essa questão da disposição de famílias para consumo nesse momento? De alguma forma conversa, né, então, com outros indicadores que tragam algum respaldo para a gente em relação à confiança do consumidor? Acho que sim. Em geral, a gente tem sido muito feliz em muitas vezes antecipar os movimentos, por exemplo, da PMC, né, que é o nosso benchmark, que é o índice, a pesquisa mensal do comércio que o IBGE faz, né? Então, assim, a gente começou a ver esse lado de um pouco de enfraquecimento um pouco antes do IBGE, e o IBGE, assim que a gente começou a ver melhora do nosso lado, o IBGE também começou a identificar essa melhora do lado deles. E algumas dessas pesquisas, principalmente a gente faz um pouco de pesquisa qualitativa aqui dentro também, nós temos um outro relatório que sucede o IVS, que é um relatório voltado mais para o empreendedor, onde a gente faz perguntas qualitativas desse tipo para os nossos clientes, assim, como é que vocês estão vendo esse movimento e tudo mais. Eu acho que, em geral, a gente tem visto uma tendência assim, de melhora, sabe? As pessoas os comerciantes estão mais confiantes de que as coisas estão melhorando. E acho que isso é muito característico de uma inflação, acho que está ficando mais controlada. Depois daquela alta bastante expressiva, quando a gente viu preço de café subindo 100% às vezes no mercado, as coisas têm estabilizado mais e isso obviamente se reflete nessa confiança tanto do empreendedor quanto do consumidor. Perfeito, Matheus. Quero muito agradecer o teu tempo aqui conosco. Conversamos com o Matheus Calvelli, ele que é pesquisador aqui da Stone, explicando um pouco sobre os números em relação ao varejo. Muito obrigado, meu querido. Até uma próxima. Obrigado a você. Tenha um bom Até dia. mais.